Senhor Jesus Cristo, amados, nós continuamos com o tema, o domínio manifesto, que é o segundo módulo, onde estamos falando dos efeitos da graça, produzido em nossa alma, fluindo em nosso espírito. Esses efeitos só podem ser produzidos pela graça. Quando estamos falando de domínio manifesto, vamos falar do domínio manifesto pela graça. O grande perigo do evangelho mal interpretado é aquele que o homem, com a sua boa vontade, vai tentar implantar pela carne. A obediência na carne, ela é rebeldia para com a graça. Quando se prega legalismo e as pessoas se esforçam para tentar mudar o seu comportamento, dar-se uma impressão de uma falsa piedade, de uma dedicação, o qual diz lá em Colossenses capítulo 2, que é rigor ascético. O que é um rigor ascético? É um rigor sem cérebro, ascético no sentido louco, sem inteligência. Em Colossenses capítulo 2, eu vou abrir aqui em 1 Timóteo capítulo 1, mas Colossenses capítulo 2, o versículo 22 e 23, fala que esse tipo de dedicação para tentar implantar o evangelho na marra não vai ajudar a pessoa a vencer a carne e ela vai cair em pecados, em impureza, e vai ser péssimo testemunho. Por quê? Porque ela está se esforçando ao invés de recebendo graça. É perigoso nós tentarmos avançar na obediência. Quando um pregador ele prega muito obediência ao invés de nutrição com a graça, ele acaba empurrando as pessoas a um desempenho melhor na carne, porque a pessoa ainda não aprendeu a receber do Espírito. Ele é neófito, chega na igreja, faça isso, faça aquilo. Ela nem aprendeu a dar no Espírito. Por isso que Efésios 1, 2, 3 e 4 fala o que nós somos em Cristo. Depois no capítulo 5 e 6, agora que vocês sabem quem vocês são e estão no Espírito, agora façam isso, façam aquilo, façam isso, marido, esposa, entendeu? Aí vem a aplicação. Então é muito perigoso você tentar implantar o evangelho debaixo da lei. Aqueles que se colocam debaixo da lei, Gálatas 3:10, que estão em maldição. Então, há muitas pessoas cansadas, exaustas, porque não compreenderam o evangelho e tentam ouvir e dizer, e se culpa esse esforço, e se culpa esse esforço. E tentam agradar a Deus por um melhor desempenho. E acabam entrando na cilada do desempenho até entrar em depressão, porque vão ficar envergonhados e não conseguem, e o evangelho fica pesado, porque na carne é impossível. Então, diz Romanos 1,5 que é a obediência da fé. A obediência da fé, a fidelidade, ele é fruto. A fidelidade lá em Gálatas diz que é fruto do Espírito. O que é fruto? Jesus disse, se você permanecer em mim, você vai dar muito fruto. Então, quem é que nos muda o desempenho, o pensar? É a graça. Agora, a nossa permanência recebendo graça. Portanto, a nutrição, Jesus diz, se você permanecer em mim, você vai dar muito fruto, isso é um efeito. Agora, quando nós tentamos produzir mais fruto do que a nossa comunhão com o Senhor, a gente pode cair nisso aqui que está aqui, né? 1 Timóteo capítulo 1, o versículo 8 e 9, fala que a lei ela é legítima, se alguém a lei é boa, se alguém usar ela de forma legítima. Então, qual a função da lei? Nós podemos ver que a lei foi dada não para que o homem vivesse através dela, mas para que o homem visse a necessidade de um Salvador, se arrependesse, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que salvava Israel não era a obediência da lei, porque ninguém nunca obedeceu. Mas no final do ano, eles faziam confissão e faziam um sacrifício anual. E Deus, vendo aquele sangue, perdoava o pecado do povo, até que viesse o Messias. Então a lei foi dada para arrependimento, para que as pessoas vissem que não conseguiam e precisassem de um Messias. A falta de compreensão da lei faz com que o homem pense que ele pode cumprir. É o que aconteceu com o jovem rico. O jovem rico, Jesus falou, você quer lei? Então receba a lei. A lei ela serve para exaurir o homem, né? Para que o homem chegue até o seu fim e diga, eu não consigo. Não é eu vou tentar, mas eu não consigo. Então a lei serve para mostrar que o homem não consegue. E o homem não entendendo a lei, ele acaba, né? Então quando o filho pródigo, o jovem rico, ele tentou falar de lei com Jesus, Jesus falou, então, cobiça, é o 10º, mesmo de Paulo, né? Então largue toda a tua riqueza e me siga. Ele não conseguiu. Então nós vemos que aqueles que estão debaixo da lei, que quebram um mandamento durante toda a sua vida, quebraram todos. Então o homem não pode ser justificado pela lei.
A lei tem um uso legítimo, que é levar o homem à consciência de que ele é pecador e de que ele precisa de um salvador. Essa é a função da lei. A lei, ela não produz vida, né? A lei mostra que estamos mortos. E nós temos esses pecados, que nós não conseguimos. A lei foi dada não para que o homem tentasse ser salvo através dela, não, mas para que o homem visse que não pode ser salvo através dela e que precisa de um salvador. Essa é a função da lei. É um aio até que o homem se torne maduro. Então a lei, ela é legítima quando você usa ela de forma legítima. Nós precisamos compreender como a lei funciona no Novo Testamento para que nós possamos usufruir dos benefícios. Estava falando com a missionária Michele, esse tema é tão vasto, tão gostoso, tão importante, tão maravilhoso, e eu não vi ainda ser pregado como a lei opera a nosso favor, sendo cristãos. A lei operando em nós através de nós. Não a lei cobrada e exigida para que nós venhamos tentar implantá-la, mas a lei que entra em ação em nosso favor. Então isso é pouco pregado. A lei dos milagres, a lei do Espírito de vida, a lei da provisão, essas leis que entram em ação quando você recebe o Senhor Jesus Cristo, essas leis entram em teu favor e cooperam com você. São leis que não existem para quem está debaixo da lei, mas são leis que entram em ação quando você se nutre de graça. Nós podemos ver na vida de Paulo que enquanto ele estava debaixo da lei, não aconteciam milagres na vida dele. Mas em Atos 19:11 diz que Deus, através das mãos de Paulo, fazia sinais e prodígios maravilhosos. Então a lei dos milagres entrou em ação na vida de Paulo e através da vida de Paulo. Então quando a lei ela é usada de forma legítima, quando eu vejo testamento como testamento, não como cobrança de comportamento. Testamento é alguém morre e deixa suas riquezas para quem ele ama. Ou seja, você repassa gratuitamente, de presente, tudo que você acumulou com os teus méritos. Quando Cristo morreu na cruz, ele cumpriu o Antigo Testamento. Se você lê lá do Deuteronômio 28, se você cumprir isso, você recebe aquilo. Olha a condição. Aí você lê, porque Jesus cumpriu tudo isso, eu recebo isto nele. Em Efésios capítulo 1 você vai ver várias vezes, em Cristo, nele, no amado, ou seja, Cristo então passa a ser o nosso fiador e pela obediência dele somos aceitos e recebemos o Espírito da obediência, que opera em nós, através de nós, para nos ajudar em nossas fraquezas. Quando nós compreendemos então que a lei do Novo Testamento, a lei do Espírito de vida, ela deve ser recebida então como alimento. O alimento ele não entra no seu corpo cobrando comportamento, ele entra produzindo energia, ajudando você naquilo que você é fraco. Então o Novo Testamento, lido como Novo Testamento, não é uma lei imposta como uma cobrança de comportamento, mas é um testamento que vem nutrir você naquela área para que você consiga. Por exemplo, quando Jesus dizia a um cego, enxerga, ele não estava ordenando ao cego que tentasse enxergar. Ele estava dizendo, o poder e a graça está na minha palavra. Aquele que fala, ele gera. Portanto, o Novo Testamento, ele é transmissão de graça, não cobrando de comportamento. Quando Jesus dizia, vê, ele não estava cobrando comportamento, ele estava concedendo graça, gerando através da sua voz, todos pecaram e carecem da glória de Deus, então a glória do Senhor agora, enxerga. Então, aquele homem recebia o que ele ouviu. Ele recebia de presente. Ele não tinha que produzir aquilo. Ele recebia aquilo. Portanto, quando nós lemos a lei de forma legítima, nós começamos a ver que o Novo Testamento é concessão de graça. Deixa aberto aqui 1 Timóteo capítulo 1, mas abre em Efésios 4 para nós termos uma ideia sobre isso aqui. Nós vemos que aquela igreja em Colossenses só começou a dar fruto depois que compreendeu a graça, né, pastor Geraldo? Colossenses capítulo 1. Enquanto nós não entendemos a graça, nós estamos ainda debaixo da lei, e misturando lei e graça, nós não vamos conseguir. Aqui em Efésios, se você puder abrir a tua Bíblia, capítulo 4, você pode ver uma ilustração clara de que a palavra pode ser lida de duas formas, Rosa. A Bíblia diz lá em Lucas 6,16, vejam como vocês estão ouvindo. Então você pode ouvir como filho, como herdeiro, isso aqui como alimento e testamento, ou como cobrante de comportamento. Aí a letra vai matar você, porque você interpretou de forma errada. Aquilo que era para ser cumprido em você, passa a ser uma cobrança na sua alma, né? Efésios 4, você pode pegar por favor?
versículo 26, ou 25 pode ser, tá? Efésios 4, 25. Vamos ver isso aqui, Moisés pregando. Sabe, você pode ver Moisés pregando isso aqui, como uma ordem, sabe? Efésios 4, 25, Guilherme, ouçando. Deixai a mentira. Como? Se vire, pare, eu estou ordenando. Agora, você pode ver isso como uma voz profética que falou com o vale dos ossos secos? Você pode ver isso como um testamento, um presente, ou seja, você não conseguia, mas o homem viverá toda a palavra que sai da boca de Deus, Mateus 4,4. Antes de Jesus dizer, enxergue, o cego não enxergava. Num segundo ele não enxergava, mas assim que a palavra foi dada, a palavra profética, assim que a ordem foi dada, a ordem foi a favor da vista daquele homem. Assim, quando você lê isso como alimento, você pode ler isso como Moisés. Pelo que deixar a mentira, raça de víboras. Aqui está Moisés pregando. Agora Jesus diz assim, ó, você está escravo da mentira. Essa palavra vai libertar vocês. Quando vocês ouvirem essa palavra, isso, a nutrição, a mesma voz que falou com o cego, ele enxergou. Agora, vocês estão mentindo. Mas quando eu falar agora, deixe a mentira. Pronto, a unção veio até vocês. Agora vocês conseguem largar a mentira. Porque a palavra veio concedendo graça. Você está vendo? Então, o Novo Testamento da graça é o testamento que produz o que estava faltando e foi perdido na queda. Você pode ler isso aqui. Pelo que deixar é mentira, falar a verdade a cada um seu próximo, porque somos membros dos outros. Se você ouve isso como Novo Testamento, você diz, eu estava mentindo, agora eu vou ler esse versículo, e esse alimento e essa unção, agora vai entrar em mim, e porque eu recebi essa palavra, agora eu consigo, olha, agora eu não minto mais, porque essa palavra me mudou, ela me sustentou, olha, eu estava tão fraco, ó, foi só ouvir essa palavra, mudou minha maneira de pensar, não quero mais mentir. A palavra é o poder está na voz daquele que fala. O poder não está na córnea do cego, o poder não está nos olhos do cego, está no Jesus que disse, veja, e o mesmo Jesus que disse, Lázaro sai para fora, ele diz assim, saia da mentira, ó, ele não está exigindo de você, ele está dizendo, porque eu falei agora, você consegue. Isso é usar a lei legitimamente, é ver o Novo Testamento como testamento, presente, alimento, não como cobrança de comportamento na nossa carne. Veja, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha com que repartir o necessitado. Então você não vai se esforçar para ganhar dinheiro e sobrar. Aqui está dizendo que é uma lei espiritual ao teu favor, que faz com que você consiga ter dinheiro para pagar suas contas e ajudar a obra missionária, o órfão e a viúva. Está dizendo aqui que é uma lei que, puxa, eu descobri que está a meu favor. Eu descobri que isso me pertence. Eu tenho uma expectativa agora. Deus me faz ser o que Ele me chama a ser, porque Ele é responsável. Então se Ele diz que vai sobrar dinheiro na minha vida para generosidade, Ele não só me transforma numa pessoa generosa, mas Ele me transforma numa pessoa próspera para poder ajudar. Então Ele está me tornando isso. Aqui está o que eu serei andando no Espírito que Ele me tornou na cruz do Calvário. Não é algo que eu tenho que correr atrás, é algo que está correndo atrás de mim. Como diz o Deuteronômio 28, essas bênçãos correrão atrás de vocês. Então, essa semana, se for possível, semana que vem, em 10 partes, eu quero falar das leis que operam em nós, através de nós. De forma assim, a lei da provisão. Vamos meditar nesse dia só na lei. A lei da cura, dos milagres. Né? Então, nós vamos começar a ver que essas coisas existem, estão disponíveis, isso gera em nós uma expectativa receptiva. Porque não basta crer, Sandra. Eu posso crer na cura. Mas quando eu vejo que Jesus está passando, isso gera em mim uma expectativa receptiva e eu toco e eu recebo virtude. Por quê? É diferente crer e receber. São duas coisas diferentes. Tem gente que crê, mas não recebe. E quando você disseca e informa, isso está disponível, isso me pertence, gera em você uma expectativa receptiva. E aí você recebe. Aí continua o texto, diz, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Entende? Transmita graça aos que ouvem. Então, a palavra é tão maravilhosa, pastor Geraldo, para que aqueles que não receberam Jesus leiam essa palavra e se sintam culpados e reconheçam que precisam de um Salvador. Para quem não recebeu Jesus, isso aqui é uma ordem. Quer lei? Vai ter lei. Quer ser bonzinho? Então faça isso aqui, ó. Já recebeu Jesus? Agora a lei vamos usar diferente. Agora isso aqui para os filhos é herança.
tá? Agora pode deixar que Jesus que te chamou, ele vai te ajudar e você consegue. Então, a mesma escritura, para quem está debaixo da lei, é lei. Para quem está debaixo da graça, é testamento, é nutrição. É o mesmo texto. O mesmo texto. Então nós podemos ver que a maneira como uma pessoa é filho, é herdeiro, ou é rebelde e precisa de repreensão, e precisa, vai, você quer lei? Então cumpre. Não, vai. Então vai, vende tudo, corre atrás de mim. Quer dizer, Jesus dificultou até que chegou um ponto que ele não aguentou e chismou. Então tem gente que não precisa ouvir graça, tem gente que ainda, não, eu sou uma pessoa boa, precisa de lei, até que fica 400 quilos nas costas, eu não aguento, né? Ele disse, uma pessoa falou assim, pastor, eu sou uma pessoa tão dedicada, eu sou uma pessoa que eu creio que eu vou para o céu para as minhas obras. Ah, é? Então vamos fazer aqui você precisa de 100 pontos para você ir para o céu, tá? Quantas vezes vai no culto? Ah, eu vou no culto 4 vezes por semana. Isso vale meio ponto. Meio ponto, pastor? E você jejua, sim, 3 vezes por semana. Ah, isso aqui vai ter meio ponto também. E que mais? Ah, eu ajudo financeiramente a igreja. Mais meio ponto, parabéns. E você faz boas obras. Ah, eu evangelizo no final de semana na prisão. Ah, isso dá mais meio ponto. E mas se durante esse ritmo, só pela misericórdia de Deus. Ah, então, só pela misericórdia de Deus. Porque pela lei, não tem como. Vamos voltar lá em 1 Timóteo capítulo 1, né? Que Deus nos ajude a compreender que o Evangelho é transmissão de graça para os filhos e para aqueles que estão debaixo da lei é cobrança de comportamento, para que a pessoa descubra, porque a pessoa que não chegou ao seu final. Enquanto você não chegar ao seu final, você está tentando impressionar a Deus com suas obras, suas ofertas. Quantas igrejas, irmão, que geram loucos, geram pessoas que estão tentando impressionar a Deus com o seu dinheiro, com a sua consagração. Eles estão tentando impressionar a Deus com suas obras. Sendo que Jesus veio e em Cristo Deus me aceita e me declara sem culpa. Filipenses 3,9, Paulo diz assim, eu me cansei de tentar impressionar Deus com minhas obras. Sabe o que eu vou apresentar para Deus me aceitar, me ouvir? Jesus. Pronto, acabou. Minha única justiça agora é Jesus. Paulo chegou ao fim de si mesmo. E tem gente que não chegou ao fim de si mesmo. Sabe, pastor, mas eu sou bom. Sabe, pastor, mas sou dedicado. Esse tipo de pessoa precisa de lei. Ele precisa de lei no cangote dele. Para mostrar que ele não consegue, que ele não é bom, tão bom assim. Se ele faz uma coisa certa, mostra que ele está fazendo errado. Tem gente que não adianta a graça. Graça para quê se ele é uma pessoa boa? Graça é para quem é pecador, para se arrepender e virar um santo. Mas se ele não é pecador, Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Então se a pessoa não se reconhece perdida, como é que vai ser salva quem não se perdeu? Jesus veio para salvar os que se haviam perdido. Agora a gente não está perdida. Sou uma pessoa boa, não mato, não roubo, sou uma pessoa honesta, não sou como aquele lá. Então esse tipo de pessoa, a Bíblia diz que Jesus nem ouve a oração dele. Deus não ouve oração de pessoas que se justificam por obras. Mas Deus não ouve pecadores. Deus ouve aquele que está coberto com o sangue de Jesus, que reconhece que a sua justiça é trapo de imundícia. Isaías 64:6. Quando eu falo de justiça e trapo de imundícia, é justiça humana na carne. Não estou falando de obras no espírito, que essas são obras de ouro, tem galardão lá no céu. Aqui em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 8, que nós estávamos lendo, diz, sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém usa dela legitimamente. Amém, Rosa? Então, a lei no Novo Testamento, ela passa a ser boa, porque é uma lei que opera nutrindo e, como diz a lei do Espírito de vida te livrou da lei do pecado da morte. É uma lei espiritual que opera em meu favor. Não é uma lei que vem dizendo, faça isso ou vá para o inferno. Não. A lei não pode dizer, faça isso ou vá para o inferno. Porque se nós nos arrependemos, o sangue de Jesus nos purifica todo o pecado. Então a lei, ela não tem esse poder de matar quem já morreu e ressuscitou, né? Versículo 9, sabendo isto, que a lei não foi feita para o justo. A lei de faça isso e viverá não foi feita para o justo, porque o justo vive pela fé, pelo sangue de Jesus. Então a lei, ela não foi feita para quem já reconhece que não consegue. Ela foi feita para aquele que está tentando ainda. Não, eu sou uma pessoa boa. Eu guardo os 10 mandamentos. É para isso que foi feita a lei. Para ele descobrir por A mais B que só pela misericórdia e pela graça. Ele tem que chegar ao fim dele. Tem pessoa, irmão, que se você começa a pregar o evangelho da graça, pastor Geraldo, ele começa a dizer isso, gabarolar, você tem que ir lá para a lei e mostrar tudo que a lei exige. Ele, é pesado, hein? É difícil, hein? Se você crê em Jesus, ele te perdoa tudo isso. Se você colocar a tua confiança em Jesus e ver as suas obras, você vai ficar livre de tudo isso. Zera, não deve nada para Deus. Ainda tem que crédito com Deus. Tudo de graça, não precisa me acabar. Pronto, entendeu?
Então tem pessoas que não valorizam a graça porque não sabem o que a lei exige, né? É impossível. Aos homens é impossível. Sabendo isso, que a lei não é feita para o justo, mas para o injusto, para os obstinados, para os ímpios, pecadores, ou seja, aqueles que pecam, amam o pecado, continuam no pecado, fingem que não são pecadores e se dizem religiosos. Para os profanos, irreligiosos, né? Os ateus. Para os parricidas, para os matricidas, homicidas, fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, mentirosos, para os perjuros, para os que for, e tudo que for contra essa doutrina. Então, para que é a lei? Para aquele que está desobedecendo e não está se arrependendo. Para que ele descubra que o salário do pecado é a morte. E que o melhor esforço dele vai dar em vermelho com Deus. O homem diz que, segundo a lei, todo homem será calado diante de Deus. Então, diante de Deus, ninguém será justificado pela lei. Ninguém, porque quebrando um mandamento, quebrou todos. Você pode obedecer 9, quebrou um. Paulo quebrou o 10º, falou, estou perdido, morri. Primeiro, cumpriu. O segundo, ele chegou até o 9º, ele falou, beleza. Quando tem algo interior, não olhe, não cobice, não pense mal, não deseja. Aí ele falou, morri. Porque a lei não muda o interior do homem. Pode mudar o comportamento. Não faça isso, não faça aquilo. Pare com isso, largue isso. Não compre isso, não veja aquilo. Quebra a televisão, queime. Queima tua calça comprida e tira teu brinco. Pronto, agora já pode começar a julgar os outros, porque agora você é uma santa mulher de Deus. Não pinta o cabelo? Não, né? Não usa calça comprida? Não usa tênis. Não usa brinco? Pronto, você é uma santa mulher de Deus. Agora pode começar a julgar aquelas que usam brinco e tal. Beleza. Pronto, você é uma santa mulher de Deus. Tá pronto. Não, isso é muito pouco. Isso é porta larga, né, pastor Geraldo? Largar o brinco e a calça comprida e não pintar o cabelo e não cortar o cabelo é muito pouco. Muito pouco. Isso é porta larga, irmão. O Senhor não quer só isso, não. Isso é muito pouco. Tem que ter misericórdia em vez de língua comprida. Tem que ter compaixão. Tem que ser parecido com Cristo. Porque eu te digo você que não corta o cabelo, parabéns. A Bíblia diz que é honroso a mulher ter cabelo comprido. Mas se você não corta o cabelo e diz que se cortar o cabelo perde salvação, se você confia no teu cabelo para ser salvo, você vai para o inferno. Porque o comprimento do cabelo não salva, quem salva é o sangue de Jesus. Não acrescente nada, porque se alguém acrescentar algo a esse testamento, você anula o testamento. Em Romanos diz que eles não entraram, porque eles trocaram Jesus pelas obras. E aí eles adulteraram o testamento e por isso foram rejeitados. Isso está em Romanos 9, do 30 ao 32. Que Israel não entrou porque tentou entrar pela obediência das obras. Então quando uma pessoa diz assim, porque eu quebrei a televisão, isso me faz digno de ser curado. Ele não estava sendo curado porque eu não quebrei a televisão. Então quando quebra a televisão se torna digno, não. O que se torna digno diante do Senhor é o sangue de Jesus. É bom não ver televisão mesmo, porque não tem nada de bom ali, a não ser que você coloque uma coisa conectada à internet, porque a televisão é lixo, mas não é a televisão que vai te salvar ou quebrá-la. Isso não é o suficiente, isso é porta larga. E também largar a calça comprida, tem calça comprida mesmo que mostra o útero, tá certo. Mas tem saia também que é o que mais sensual que calça. Então não é a roupa que é sensualidade, o problema é a alma da pessoa. A pessoa pode estar com um roupão lá nos pés, mas é safada e sem vergonha, né? Então quer dizer, a questão é que todos pecaram e precisam de transformação. E aí essas pessoas pensam que reformando por fora é bom não ter vaidade. Aí eles pegam aquele texto, irmã Sandra, a beleza da mulher não seja exterior, brinco, adorno, os penteados extravagantes, vestidos caros, mas sim no homem interior. O que Paulo estava falando foi desvirtuado, porque estava falando o seguinte, invista em ficar com uma alma bonita, e ficar sendo transformado pela graça, como diz Romanos 8, 29, diz que Deus está trabalhando para nos fazer cada vez mais semelhantes a Jesus, Romanos 8, 29. O grande problema é que Paulo falou, ei, não pense que a tua beleza é por fora, é por dentro. Em vista, a alma não faz plástica, viu? A alma nasce totalmente deformada. Isaías 1 diz que da cabeça aos pés, chagas podres não exprimidas. Então o problema do ser humano maior não é na aparência exterior, mas é uma alma que nós vamos apresentar diante de Deus e que precisa de reformas. Todos nós precisamos de mudança, na mente, nas emoções, nos sentimentos. Reformas que só podem ser produzidas pelo Espírito, pela graça. E aí eles entenderam o contrário. Pensou que Paulo estava falando de brinco. Que Paulo estava falando de vestido. Paulo falando, ei, não é o vestido, não é o brinco, é o dentro. Aí você, viu? Paulo está falando do brinco. Você pode pegar um versículo e entender o contrário do que Paulo falou. Pastor, então você está pregando que as irmãs devem usar brinco? Eu falei, se elas gostam, que use. O brinco não vai tirar a salvação, nem vai melhorar nada.
Calça comprida não vai salvar nem vai dessalvar. O que vai salvar é o sangue de Jesus. Pastor, mas quem crê em Jesus não muda as vestes? Muda, moderação sim. Com certeza o que muda de dentro para fora vai mudar as vestes, vai mudar. Não vai ficar aparecendo tudo para fora, aqueles decotes, aquelas roupas tudo sensual. Vai mudar, a mulher vai colocar uma roupa, vai chegar dentro do espelho e falar assim, ah não, isso aqui não... O Espírito Santo vai falar com ela, vai falar com ele. Aquela camisetinha cavada do rapaz, aquela perna com aquela sunguinha na praia, ele não vai conseguir usar não vai. Porque o Espírito Santo vai falar com ele. Mas aí, irmão, é o temor do Senhor, não é regra. Não é regra, que não pode usar bermudão, não sei o que lá. Aí o irmão está dentro de casa, lá assim chegou o presbítero. Peraí, presbítero. Aí põe a calça. Pode entrar, irmão, pode entrar. Aí escolhe a televisão dentro do guarda-roupa. Não, seja hipócrita. Olha só. O que nós precisamos é uma transformação de dentro para fora. Produzido pela graça. Onde Deus coloca alegria em abrir mão. Não adianta eu abrir mão de uma coisa se não foi gerado pela graça. Eu vou abrir mão porque o pastor falou, mas lá no fundo eu sinto prazer naquilo. Deus, ele muda o querer e o efetuar. Então, as religiões, elas prestam um grande serviço. A pessoa chega na igreja, quais são as regras? A senhora quer ser membro? Então, a partir de hoje, a senhora não pode mais usar tênis, calça comprida, tá? A irmã também não pode pintar o cabelo e tem que tirar o brinco, não usa mais batom. Só isso, pastor. Pronto, a irmã é membra. Mas esse é o padrão que o Senhor diz, João 13:35. Nisto o mundo saberá que vocês são meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Então, pastor, você está atacando. Não, veja bem. Preste atenção nisso que eu vou te dizer. Preste atenção. Faz parte do verdadeiro ensino expor o ensino falso. Todas as cartas de Paulo foram escritas. Para mostrar o que não é o Evangelho. Faz parte da pregação do Evangelho dizer o que não é o Evangelho. Pastor, você está me atacando. Pastor, está faltando amor. Pastor, você está julgando outras igrejas. Não estou julgando igrejas, estou julgando doutrinas erradas. Doutrinas de homens que colocam peso e embaraço para que pessoas sejam salvas. Estou falando porque isso é um atrapalho espiritual. E a Bíblia diz, acrescente algo aqui, ó. Você vai acrescentar as pragas sobre a tua vida. Aí ficam tudo pragueados esse tipo de pastor. Tudo atribulado, porque estão colocando fardo sobre o povo que Deus não pediu. Ele diz, tire alguma coisa aqui, tire, eu tiro o teu nome do livro da vida. E a Bíblia diz, aquele que pregar diferente do Evangelho da graça, ele diz, será chamado menor no reino dos céus. A Bíblia diz, se alguém vem e prega outro Evangelho que não for o Evangelho da graça, está amaldiçoado. Então, está pesteado, está macumbado, está danado. A Bíblia fala isso. Se alguém prega outro evangelho que não foi o evangelho da graça, esse está debaixo, ali está escrito, de anátema. Trouxe um cuidado, mas muitos de vocês não sejam mestres. Ah, eu quero ser pastor, eu quero ser... Maior rigor para esses. Não abra a tua boca. Se as pessoas soubessem, aí dizer, pastor, não, microfone, não, hoje não, microfone, não. Os homens fugiriam do microfone. Mas a pessoa, quanto mais desconcertada, mais quer o microfone. Quanto mais desconcertado, mais quer o microfone. Quando na verdade a Bíblia diz assim, não, por favor. Se vocês soubessem o rigor espiritual, vocês iam fugir e dizer, só se Deus mandar e ordenar. Eles, muitos de vocês, não sejam mestres, não sejam. E o que tem de mestre aí na internet, falando com ousadia, tanta asneira, baboseira, sem nenhum temor, irmãos. Que perigo! Sabendo que a lei